Então, obrigado aí pessoal que veio hoje, obrigado pela Imagens por estar recebendo a gente aqui. Alguns de vocês já devem ter me visto fazer algumas palestras aí sobre bioinformática, sobre machine learning. Já fiz um pouco de bate-papo aí sobre como a gente construiu um sistema na Mendelics, onde eu trabalho, que é um laboratório de genética, para prever se mutações dos nossos pacientes causam doenças ou não. Então, eu já fui um pouquinho criticado por essas apresentações porque era muito blá blá blá, eu falava só sobre como a história foi construída e não mostrava código, então dessa vez eu decidi fazer o contrário. Peguei uma das coisas que a gente construiu lá e desconstruí o código dela e decidi fazer uma apresentação sobre concorrência. Então, já tem mais ou menos 3 anos que a gente está usando o Go lá e no nosso trabalho existe muitos momentos em que a gente precisa fazer processamento em batch. Então, a gente tem quantidades de dados relativamente grandes, mas não é algo que vai ficar no ar o tempo todo, não é uma questão como tipo receber muitos requisitos que fica de um sistema web que fica lá no ar o tempo todo. É uma coisa que você vai fazer um processamento muito pesado durante um tempo reduzido e depois você começa a crescer. Então, concorrência é uma das coisas que resolve esse tipo de problema com naturalidade. E, como todo mundo sabe, a gente já citou várias vezes aqui hoje, Go é uma ótima ferramenta, uma ótima linguagem para se trabalhar com concorrência. Então vamos lá, já falei um pouquinho disso, né? A concorrência é um dos pontos fortes da linguagem e a gente faz concorrência em Go com channels e goroutines. A gente já teve várias menções aos channels e goroutines hoje e todo mundo aqui que está trabalhando com Go no dia a dia certamente já no mínimo brincou com isso e muito provavelmente botou em produção software usando esse tipo de coisa também. Mas até hoje às vezes ainda é um pouco complicado de entender como é que isso funciona e às vezes não necessariamente complicado de entender, mas surge aquela pergunta de como que você usa isso de verdade, num software que vai entrar em produção, que vai ser realmente utilizado, como se utiliza a concorrência, channels e goroutines no dia a dia. Então, a sintaxe básica aqui, só para dar uma passadinha rápida para a gente lembrar, todo mundo aqui é especialista em Go, né? Então não precisa entrar em muito detalhe nisso, mas tipo, tem um pouquinho do CRUD aqui, de como a gente cria um canal, como a gente envia, recebe, fecha, não tem nada demais. O for com range aqui é uma das coisas interessantes, que tem uma das features que são simples do nosso ponto de vista, quando a gente usa, mas difíceis do ponto de vista da implementação, que é quando você quer consumir continuamente de um canal, até aquele canal acabar, você só precisa fazer um for com range e não tem mais nada. Tipo, quando o canal for fechado, quando aquele close ali acontecer em algum lugar do seu programa, aquele for termina, depois que você consumir tudo que estava dentro daquele canal, e beleza, aquele for acabou. Então isso aqui vai ser super importante para mostrar como é que a gente usa goroutines de verdade, como é que a gente faz concorrência de verdade. Disparar uma goroutine também é ridículo. É uma keyword com o mesmo nome da linguagem que você bota na frente de qualquer função, e é isso aí. Aquela função está rodando agora em background, digamos assim. E quando você junta essas duas coisas, você tem uma assinatura de função parecida com aquela ali embaixo, onde você passa channels como parâmetro, e uma coisa que você pode ou não fazer é definir na assinatura do teu método qual a direção daquele channel, ou seja, quando você cria não existe isso, todo channel você pode escrever e você pode ler, mas quando você bota na assinatura de uma função, você pode dizer que dentro daquela função você só vai usar aquele channel para ler dele, ou você só vai usar aquele channel para escrever nele. Então, eu uso muito isso e vou usar bastante nessa apresentação justamente para manter esse padrão aqui. Tipo, passar por uma função um input e um output e já fica claro na assinatura da função e o compilador vai me garantir isso, que eu não posso escrever no meu canal de input e que eu não posso ler do meu canal de output. Eles vão trabalhar só em uma direção. Depois a gente começa a complicar um pouquinho, porque canais são basicamente filas que bloqueiam. Então, quando você tenta ler de um canal e não tem nada, a instrução que você fez tentando ler vai bloquear até entrar alguma coisa ali para você ler. E o contrário também é verdade. Se você tenta escrever num canal que já está cheio, isso também vai bloquear. Então, vai bloquear realmente. A tua goroutine vai parar completamente até você receber alguma coisa para conseguir sair daquela posição. Mas, dependendo do que você fizer, você pode precisar de algo mais complexo. Você pode não querer bloquear, por vários motivos. Você pode ter que ler de vários canais ao mesmo tempo. Ou seja, você tem diversos tipos de input e o que você receber primeiro você quer processar. Não importa qual deles você recebeu primeiro. Então, você resolve isso com um select. É muito parecido com a sintaxe do switch. Se você fizesse um switch case, que é igual a um switch de qualquer outra linguagem, seria praticamente igual a isso aqui, só muda a keyword de switch para select. Isso parece simples também, é que nem o for range, mas a implementação disso aqui, na realidade, é super complexa e isso faz com que, pra gente que usa feature, tenha muita facilidade. Então, você só precisa fazer isso. Select case lendo de um canal, case lendo de outro canal, o canal que vier primeiro passa. Nesse exemplo não tem um default, mas já poderia ter um default também, que é uma leitura não bloqueante. Eu quero ler de algum desses dois canais e se não tiver nada, eu vou passar pelo meu default imediatamente, não vou bloquear. Tentei ler, consegui, não consegui. Beleza. Também dá para usar select, aqui, se eu não puder bloquear.
E é muito comum você usar isso junto com o pacote time para você implementar um tipo de timeout numa leitura ou numa escrita. Então, a função time.after te retorna um channel e normalmente você já usa ela diretamente dentro do case. Então, eu estou tentando ler do meu canal CH lá e ao mesmo tempo eu estou dizendo que se em 2 segundos eu não receber alguma coisa, eu vou cair no case do timeafter e vou para frente. Então, vou abortar aquele processamento e vou seguir em frente. E aqui você pode usar o timeafter com qualquer tipo de duração e com qualquer tipo de operação. Você pode misturar isso com leitura e com escrita de channels tranquilamente. Mas você também precisa sincronizar as suas coroutines, porque se você começa a disparar um monte de coroutine no teu programa, você precisa saber quando que elas acabam, quando que você terminou de processar tudo aquilo em paralelo para você poder terminar o programa, ou poder terminar um pedaço do teu programa para fazer outra coisa. Então, essa é uma maneira assim, simples, um pouco direta, que muita gente começa fazendo. Existem alguns exemplos que se encontram muito de Go, assim, das origens da linguagem, falando sobre isso. Tipo, você cria um canal down aqui só para você mandar alguma coisa dummy nele para indicar que a tua coroutine terminou. Eu botei tipo um struct vazio, mas podia ser qualquer coisa. Podia ser um inteiro, podia ser um booleano, porque não importa realmente o que tem ali. Você só está enviando alguma coisa para a coroutine para indicar que ela terminou. Então você poderia fazer isso. Você dispara uma função 1, no final da função 1 você manda a tua struct vazia para esse canal, mesma coisa para a função 2, e onde você chamou essas coroutines, você fica lá esperando 2 retornos desse canal, porque você sabe que tiveram 2 coroutines, beleza, você pode fazer dessa forma. Mas essa é uma forma meio crua, assim, meio direta, e a gente tem maneiras melhores de fazer isso. Então, existe um pacote chamado sync, que nem todo mundo conhece, apesar de ser bem simples, mas quando a gente vê coroutines e channels no início, a gente não fala muito do sync, e ele tem várias structs e vários métodos para ajudar com diversos tipos de sincronização. Então, uma das coisas mais simples que ele oferece e mais poderosas é um wait group, que é justamente para resolver isso, para resolver sincronização entre coroutines. Então, o que um wait group faz? Dentro dele, ele basicamente tem um text, lá, um semáforo para fazer o teu programa parar e esperar que termine, mas basicamente ele só tem 3 funções que são úteis para a gente: o add, o down e o wait. O add nada mais vai fazer do que aumentar um contador dentro do wait group, para dizer, tipo, eu estou esperando uma coroutine aqui, não precisa ser necessariamente uma coroutine, você pode usar ele para qualquer coisa, mas normalmente se usa com coroutine, e quando você abre a coroutine, você só dá um down ali, defer down, quando ela terminar, ele vai decrementar aquele contador lá internamente, e onde você está sincronizando, você só dá um wait, aquele wait vai bloquear até o teu contador zerar, e aí você termina. Além disso, você pode usar context também. O context tem internamente um channel e ele também é utilizado nos pacotes de HTTP e SQL, então você pode usar isso para cancelamento, para timeout. Cada request tem um context, então você pode usar aquela estrutura que a gente viu lá no início no select com case para você fazer o teu trabalho dentro do default, ou você não fazer o teu trabalho se você sabe que um request foi cancelado, por exemplo. E essa história dá para subdividir um programa de forma concorrente com muita facilidade. Eu chamo isso de worker, mas não sei se esse pattern tem algum nome, se existe em outro lugar, provavelmente é isso aí mesmo. E se você consegue definir as etapas do teu programa bem separadamente, cada uma delas independente, juntar isso aqui e fazer com que o programa rode concorrentemente é extremamente fácil. Que basicamente você cria uma funções que tem essa cara aqui. Hoje em dia, eu já cheguei nisso aqui faz um ano e meio, 2 anos, e estou repetindo em praticamente todo programa que precisa dessa estrutura, que é simples. Você tem um wait group de entrada só para você indicar que o trabalho dessa função terminou. A primeira coisa que ela faz é dar um defer down. A função recebe um input e um output, e tem algum grau de paralelismo lá que você pode controlar de qualquer forma. Pode ser um parâmetro para a tua função como está ali, pode ser uma constante, pode ser uma coisa que você lê de uma variável de ambiente, enfim, é configurável. Então você abre um wait group dentro da tua função, adiciona a quantidade de coroutines que você vai disparar e dispara uma coroutine para cada. Dentro de cada uma delas, você abre um for lendo do teu input, só com for range input e beleza. Quando termina todas as coroutines, você dá um wait ali esperando todas elas terminarem, e depois que termina, você fecha o teu output. Então, quando você encadeia várias funções desse tipo, as primeiras vão fechar o teu input, que vão virar o output de outra função, então você vai encadeando os channels entre uma função e outra, e quando a primeira função fecha, esse for aqui termina, a coroutine termina, chamo o wait group down, e eu vou fechando coroutines até o programa inteiro acabar. Dá para misturar isso com um cancelamento, então em vez de você fazer um range, você faz um for ali infinito, e a primeira coisa que você faz é um select, que ali em vez de você ficar esperando o range do teu input, você pode cair direto no context.down, e se o context já tiver acabado, você não começa nenhum tipo de trabalho mais pesado e já termina diretamente. Mas enquanto o context não terminar, nem o teu range terminar, você vai pelo case normal e faz o teu trabalho igual você fazia na função anterior.
E depois que você junta tudo, você basicamente coordena o teu programa dessa forma. Abre os channels que vão fazer a comunicação, eles podem ser de qualquer coisa. Aqui eu botei inteiro, interface vazia, struct vazia, mas não faz muita diferença, eles podem ser qualquer coisa, uma struct complicada da tua aplicação, pode ser o que for. Abre um wait group que vai coordenar a coisa toda e depois dispara as tuas routines para cada um dos pedaços do teu programa. E a gente tem um wait group global também para segurar a coisa toda. Então, isso aqui é bonito, né? Input, output, parece ok, mas é bem teórico, né? Só que isso existe de verdade. A gente usou essa estrutura aqui, e eu até construí essa apresentação meio que de trás para frente em cima desse código aqui, para processar um sistema chamado GNOMED. A gente trabalha com bioinformática, como eu falei um pouco antes lá na Mendelix, e recentemente saiu um trabalho de um consórcio global para soltar dados de mutação de gente saudável, para você poder ter frequência populacional, ou seja, se uma mutação é comum em uma determinada etnia, se ela é rara em outra etnia, que isso é importante durante o trabalho de análise de mutações para saber o comum ou raro é importante. Então a gente recebeu lá um dado que originalmente eles diziam que ia ter 40 tera, mas na verdade teve 100 GB, então não foi tão grande assim, mas era bastante texto, né? Então 100 GB de GZ cresceu bastante, e no final das contas a gente teve mais ou menos assim umas 270 milhões de mutações para processar, tinha que ler cada uma delas, ver em cada uma das mutações se elas eram, quantas vezes ela apareceu na etnia africana, na etnia leste da Ásia, europeia e assim por diante, várias etnias diferentes, e foi assim que a gente construiu o programa, basicamente, usando exatamente aquela mesma estrutura, um wait group principal controlando o programa, alguns canais aqui para lidar com variantes, que é a nomenclatura que a gente dá para mutação, e algumas coisas internas do programa, e ele foi controlado dessa forma aqui. Você vê que ele tem alguns outros parâmetros também, você pode misturar isso com o teu dia a dia e passar qualquer tipo de parâmetro para o teu programa. Tem uma coisa que a gente chamou de hash table, que era só uma implementação na frente do DynamoDB da Amazon, um reader genérico que no nosso caso era um arquivo ou um multi-reader de vários arquivos, e o programa juntou isso aqui tudo. Os channels não tem buffer, como vocês podem ver, então isso aqui não fez muita diferença. Antigamente a gente usava muito buffer, mas hoje em dia não tem muita necessidade. E o que a gente conseguiu com isso aqui, numa máquina com 8 cores lá na Amazon, a gente processou esses 270 milhões de mutações lá, com aproximadamente 2.500 por segundo. Então, tipo, no tempo em que eu fiz essa apresentação aqui, teria dado para processar mais ou menos 1 milhão de variantes, tranquilamente. E o programa, tipo, gastava 500 MB de memória, assim, muita memória, né? Justamente por causa dos canais sem buffers, mas ele sobe, crava 100% de CPU e vai até terminar de processar todas as variantes só com isso aqui. E é isso, gente.